tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver os tipos de discursos. Antes de mais nada, nós precisamos entender qual é o papel do narrador e como ele se apresenta nos diversos tipos de discurso para que fique mais fácil nós entendermos os três tipos existentes. Vamos lá? Toda narrativa ela é contada a partir de um ponto de vista, o ponto de vista do narrador. Então, como o narrador se comporta dentro de cada narrativa, vai dizer qual é o acesso que ele tem da história a ser contada. Para isso, nós temos três tipos de narrador. O primeiro é o narrador personagem, aquele que participa da história e também conta a história como narrador e como personagem. O seu ponto de vista na narrativa, ele é limitado. Limitado por quê? Porque ele só pode contar aquilo de onde ele participa, do ambiente em que ele participa, as pessoas a que ele tem acesso. Ele, enquanto personagem, não pode, por exemplo, estar numa festa, participando da história, no ambiente da festa, e estar especificamente vamos supor, na sala de estar com alguns amigos e contar o que está acontecendo na cozinha com um grupo de amigas que lá estão. Porque a sua visão de alcance termina no ambiente em que ele está restrito. Logo, o ponto de vista do narrador-personagem ele é restrito ao ambiente em que o seu ponto de visão, o seu ponto de acesso lhe permite. O narrador-observador, ele é um narrador que observa a história de uma forma global. Ele não está restrito ao ambiente. Imagine você que eu estou numa festa, eu sou a narradora e eu estou numa festa. E o local dessa festa é dividido em três ambientes. Vamos dizer, o ambiente de uma sala de estar, de uma casa, a cozinha e uma varanda. Imagine vocês que eu tenho, portanto, uma visão de cima, uma visão panorâmica. Sabe quando você tira aquelas fotos de celular que você pede a visão panorâmica e aí ele te dá um ponto de vista global da imagem? É exatamente isso que acontece com o narrador observador. Porém, o narrador observador é limitado ainda pelo que ele vê, ainda que a sua visão seja um pouco mais ampliada que a do narrador personagem, que é limitado somente ao ambiente em que ele está participando naquele momento específico da história. E existe um narrador que é muito interessante, que vocês provavelmente vão ter acesso lendo Machado de Assis, lendo José de Alencar, que são autores importantes e que se utilizam do narrador onisciente. Tá? Eu coloquei, inclusive, alguns exemplos nessa mesma apresentação de Machado de Assis, porque ele faz um uso desse narrador de forma exímia. Então, o que é o narrador onisciente? A palavra onisciente, ela vem do aquilo que tudo enxerga, aquilo que tudo vê. O ser onisciente é aquele que tem acesso a tudo, não há limites para ele. Eu brinco, inclusive, por favor, não me levem a mal, hein, pelo amor de Deus. Mas é como se ele fosse um Deus na história, porque ele tudo vê, a tudo tem acesso e a tudo controla. Então, o narrador onisciente, ele é um observador, sim, mas ele tem acesso, inclusive, ao pensamento das personagens, às emoções, às intenções que muitas vezes não são externalizadas para outros personagens. Então, ele pode, por exemplo, dizer para você que Maria foi à feira, falando aos filhos que foi comprar frutas, mas, na verdade, Maria estava tramando a morte do seu marido. Em momento nenhum, Maria cita isso na história, mas o narrador tem acesso aos pensamentos, às atitudes, às intenções e às emoções de Maria. Tudo bem? A partir de agora, nós podemos entender quais são os tipos de discurso, porque, a depender de onde o narrador se coloca, vai lhe dar um ponto de vista ou um melhor entendimento do tipo de discurso que está ali. Tranquilo? Seguimos em frente, então. O primeiro tipo de discurso que nós vamos ver é o discurso direto. Ele acontece quando o narrador observador permite que as personagens
falem dentro do seu texto. É como se na narração, ele está narrando a história, ele abre um espaço para que as personagens se apresentem livremente. Elas expressam as suas falas do jeito que elas pensam. Ou seja, não é a percepção do narrador. Naquele momento ali, é a personagem vivenciando a história, tá certo? É introduzido por verbos de elocução, que está logo no anexo após essa apresentação, se vocês não lembram o que é. É geralmente antecedido pela travessão ou ainda vem entre aspas, marcando a fala da personagem. Aqui o foco narrativo é em terceira pessoa, porque o nosso narrador ele é observador. É importante que vocês atentem ao foco narrativo. Quando os verbos estão em primeira pessoa, o narrador é personagem. Quando os verbos estão em terceira pessoa, ele é narrador observador. O narrador onisciente, que vocês vão ver lá no discurso indireto livre, ele estará sempre em terceira pessoa, porque ele é um narrador observador, ainda que não haja limites para a sua visão, para a sua percepção, para o seu conhecimento sobre a história ou sobre os personagens. Vamos ver um exemplo de discurso direto para a gente ilustrar direitinho o que eu estou falando? Observe esse exemplo de discurso direto. Foi retirado do conto Teles e o Tobias, de Machado de Assis. Alfredo, estando a 2 léguas da vila, parou em um pouso para refazer-se e descansar. Enquanto o camarada tratava dos animais, Alfredo conversava com um viajante que vinha da vila. O viajante pouco sabia do que lá se passava, porque apenas se demorara meia hora, mas, para divertir-se no caminho, tinha comprado o último número de Atalaia. É novo este jornal na vila, disse Alfredo. Parece que é, este é o número 6. Quem é o redator? Redator proprietário é o senhor Francisco Teles. Meu pai, deixa ver. Reparem vocês que todas essas falas que estão antecedidas de travessão, elas são escritas exatamente como os personagens falam na narrativa, tá? Então, o discurso direto, ele é caracterizado pela marcação do travessão, ou entre aspas, se estiver dentro de um texto corrido, que não é este caso. Ele é uma narrativa em que as falas dos personagens são introduzidas por travessão. Tudo bem? Vamos agora para um discurso indireto, para vocês verem a diferença. O segundo tipo de discurso que nós vamos ver é o discurso indireto. Diferente do discurso direto, no discurso indireto, o narrador ele é personagem, atua como um intermediário da fala de outras personagens, reproduzindo suas reações e a personalidade desses personagens. A narração aqui é feita com foco em primeira pessoa, enquanto que no discurso indireto é feito em terceira pessoa, já que o narrador é personagem. É introduzido por verbos de elocução, seguidos das conjunções que ou se, separando a fala do narrador da fala da personagem. Uma coisa importante para vocês observarem é que no discurso indireto, as falas de outras personagens reproduzidas pelo narrador são reproduzidas a partir do ponto de vista deste narrador, ou seja, ele é só uma verdade, ele é uma percepção daquele personagem. É possível que se o narrador fosse um outro personagem contando a mesma história, tivesse uma percepção diferente dessa história e contasse de uma outra forma, tivesse uma outra vivência, uma outra percepção daquilo que está acontecendo. É como se fosse algo que acontece num grupo de amigos. Eu e vocês aí que estão assistindo, somos personagens desta história e acontece algum fato qualquer aí que eu não vou citar nenhum. Se eu tiver que contar isso para uma pessoa que não estava presente, eu posso contar emitindo um juízo de valor daquela percepção que eu tive, enquanto que você aí do outro lado pode ter tido uma percepção completamente diferente. Tranquilo? Então, na verdade, é importante que vocês entendam que o narrador é a voz que conta a história, e se o narrador for um narrador personagem, ou ainda um narrador onisciente, que já já nós vamos ver, ele tem um ponto de vista específico, ele assume um lugar de juízo de valor dentro da história. Tranquilo? Vamos ver um exemplo para entender direitinho? O exemplo do discurso indireto. Evaristo repetiu as mesmas fórmulas com iguais cerimônias. Depois, sentou-se defronte de Mariana, como estava a princípio. Ela ergueu-se então por sua vez e foi ajoelhar-se-lhe aos pés, com os braços nos joelhos dele.
Os cabelos caídos enquadravam tão bem o rosto que ele sentiu não ser um gênio para copiá-la e legá-la ao mundo. Disse-lhe isso, mas a moça não respondeu palavra. Tinha os olhos fitos nele, suplicantes. Evaristo inclinou-se, cravando nela os seus, e assim ficaram, rosto a rosto, 1, 2, 3 horas, até que alguém veio acordá-los. Reparem vocês que aqui não há em momento nenhum a fala da personagem como foi dita especificamente. Aqui há uma contação daquilo que foi dito, a percepção do narrador, tanto da imagem que foi feita, como dos personagens, como das personagens e das falas ali. Tudo bem? Vamos para o terceiro tipo de discurso, o discurso indireto livre. Discurso indireto livre. Bem, esse discurso é um discurso fácil de você identificar, porém, é difícil você identificar quando o personagem fala ou quando o narrador fala. Por que isso acontece? Porque não há nenhuma marca, nenhum sinal de pontuação, nenhum verbo de elocução, nenhum sinal gráfico como travessões ou aspas, que marque a separação da fala do narrador da fala do personagem. Eles se misturam. Assim, por vezes, é difícil você delimitar o início e o fim do discurso de cada um deles, seja do personagem, seja do narrador. É como se eles se confundissem mesmo. Conforme o desenvolvimento da narração, as falas das personagens surgem espontaneamente na primeira pessoa do discurso do narrador, que se encontra na terceira pessoa, ou seja, é um narrador onisciente. É importante que vocês entendam que para vocês identificarem as falas do personagem ou do narrador, vocês vão ter que estar atentos ao verbo utilizado. Se o verbo estiver na primeira pessoa, personagem. Se estiver na terceira pessoa, do narrador. O narrador aqui é onisciente de todas as falas, sentimentos, reações e personagens e pensamentos dos personagens. Não há limites para esse narrador. Como nós brincamos em língua portuguesa, este narrador tem o olho que tudo vê. Né? Ele, não há limites para eles, como foi falado logo no início da nossa aula. Tranquilo? Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor? Prestem atenção nesse exemplo. Enlameado até a cintura, Tiãozinho cresce de ódio. Se pudesse matar o carreiro, deixa eu crescer, deixa eu ficar grande. Hei de dar conta desse danisco. Se uma cobra picasse seu soronho, tem tanta cascavel nos pastos, tanta urutu. Perto de casa, se uma onça comesse o carneiro de noite, um onção grande da pintada, que raiva! Reparem vocês que aqui, neste fragmento, vocês podem exatamente saber quem é o personagem, porque vocês vão procurar os verbos. Vamos catar os verbos aqui para ver se a gente consegue entender. Enlameado até a cintura, Tiãozinho cresce de ódio. Aqui é o narrador. Ele está observando o Tiãozinho. Se pudesse matar o carreiro, deixa eu crescer. Olha a primeira pessoa aí se apresentando. Repare você que não tem nenhuma marcação de introdução na fala da personagem ou no término da fala do narrador. Então, para isso, vocês precisam identificar os verbos, tudo bem? Se o verbo estiver na primeira pessoa, quem está falando é o personagem. Se o verbo estiver em terceira pessoa, quem está falando é o narrador. Gente, logo depois aqui desse exemplo, tem um anexo com os verbos dicende ou os verbos de elocução, que são os verbos que introduzem falas de personagens nos discursos diretos, tá? Vocês não precisam gravar esses verbos, mas eu coloquei alguns exemplos para vocês terem ciência de quem são eles e poderem encontrar de forma mais fácil em qualquer narrativa de discurso direto. Tudo bem? Espero que a aula de hoje tenha sido boa para vocês, tenha sido gratificante. Eu tentei fazer um vídeo rápido para vocês não se cansarem muito. E é isso. Qualquer dúvida, deixem mensagens que eu respondo para vocês. Beijos e queijos!